paz de Deus com todos. Sejam bem-vindos ao canal Aconselhamento Cristão e estamos na playlist devocional Mulheres que Oram. Sejam todos bem-vindos, viu? Eu quero agradecer aos novos inscritos, aos que estão acompanhando o canal, deixando seu like, comentando, ajudando, compartilhando, né? E dizer que o canal, todos os canais, não só o meu, né? Porque o meu é pequenininho, perto de uma multidão que tem aí, né? Que são milhões de visualizações, milhões de inscritos, né? Mas, como se diz, né? É de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. E o importante é a mensagem estar chegando para aquelas pessoas que estão interessadas e que estão aqui no canal, é porque a mensagem está chegando, está dando para entender o que é que esse canal representa, que é uma ajuda, né? O devocional é uma ajuda a entender o cotidiano da nossa vida, inspirado nas coisas de Deus, para que a nossa vida fique mais leve e a gente vê que quando a gente acha que a gente está sofrendo alguma coisa, sempre tem alguém que já sofreu ou que sofre até mais do que nós, né? Nós achamos, tem hora que nós achamos que o nosso sofrimento é o sofrimento maior do mundo, quando na verdade tem pessoas que não têm direito nem de escolher nada, de ver nada, porque são tomadas à força e sofrem muito mais do que nós. O importante é que em cada sofrimento que nós passamos na nossa vida, nós possamos alcançar de Deus a força, a estrutura necessária para continuar caminhando e vencendo a cada dia a luta, não é verdade? É essa estrutura, essa força é que vai fazer a diferença na nossa vida lá, a eterna, pode ter certeza. Porque aquele que o Senhor ele vai testando e ele vai sendo aprovado nas lutas, é sinal que ele vai conseguir vencer. Nem que for tropeçando, caindo, levantando, mas vai chegar até o fim, tá bom? E eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz de tê-los aqui comigo. Sou pequena, sou fraca, sou errante, mas tenho um desejo enorme de ajudar de qualquer maneira, né? E também ser uma bênção na vida das pessoas. Porque tem pessoas que elas são abençoadas, não é assim? Tem pessoas que são abençoadas e tem pessoas que elas mesmas são uma bênção na vida de outras pessoas. E eu procuro ser uma pessoa, uma bênção na vida de outras pessoas. Essa é a verdade. Então, que Deus me use, né, como instrumento para que eu seja uma bênção. Que Deus, né, quando as pessoas vierem para assistir o vídeo, que a benção de Deus entra dentro dos seus lares e que remova tudo e qualquer coisa que venha tirar a paz, a tristeza e possa levar a alegria. É o mínimo que eu posso fazer e que todos deveriam fazer, ser bênção e abençoar, né? É uma dádiva do céu, tá certo? Bom, minhas queridas, meus queridos, devocional, tá? Eu tô preparando o aconselhamento para vocês, vem vindo coisa aí, tô
Tô vendo, tô estudando, tá? Umas coisas Deus me mostra, Deus me faz saber, outras coisas que eu tenho alguma dúvida eu procuro. Mas vou falar sobre as árvores, né? Lá do Éden. Muita coisa boa para vocês aí. Tá tirando as suas dúvidas, assim como eu tô tirando as minhas, né? Nós precisamos ficar íntimos de Deus. E para ficar íntimos de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque o crer vem em ouvir a palavra de Deus. Você ouve, você medita, você guarda na sua mente e no seu coração. E hoje, né, Deus me fez saber, agora à tarde, de ler para vocês uma passagem da Bíblia que está escrito em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos lá. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe essa leitura, que o Senhor abençoe a explanação, a explicação, e que essa palavra venha a ter vida na nossa vida, que ela não seja uma palavra simplesmente morta, mas que seja o seu Espírito Santo movimentando as águas a nosso favor por essa palavra. Amém. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E aconteceu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverás do resto. Amém. Palavra gloriosa, né? Essa palavra de Eliseu, um grande profeta que recebeu porção dobrada quando Elias foi levado pelo carro de fogo, né? Ele pediu para Elias que ele queria ter porção dobrada daquilo que Deus tinha dado para Elias. E Elias falou para ele assim: olha, se você conseguir ver a hora que o carro vier me buscar, a hora que eles vierem me buscar, você vai ser concedido o teu desejo. E assim foi, né? Então, até naquele tempo, naquele dia, Eliseu teve um desejo, não é isso? E Deus, ele cumpre os desejos, tanto que está escrito na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que procura acha. Então, que Deus, né, Jesus quis dizer com isso? Que a gente, não é que nós não podemos pedir, nós devemos pedir tudo em nome de Jesus Cristo, para que assim seja feito a vontade de Deus, porque quando nós pedimos em nome do Senhor Jesus, o próprio Pai é glorificado no Filho. Então, Eliseu, né, foi um profeta que foi um profeta poderoso, como diz, né? Poderoso. Qual é o poder de Eliseu? A unção que foi depositada sobre ele. A unção. E o que é a unção? A unção nada mais é do que o azeite, né? É o azeite, é o que nós vamos falar sobre isso. Aconteceu que Eliseu chegou lá numa cidade e uma viúva estava com esse problema aí, né?
o marido dela morreu e ela ficou com todas as dívidas e o credor não quis saber, não. O credor falou, olha, eu não tenho nada com isso, seu marido morreu, ele estava me devendo, de alguma maneira eu quero receber. Tem que for para você me deixar aí os seus 2 filhos, eu vou ter que levar embora porque eu não vou poder ficar, pelo menos eles vão trabalhar e vai pagar a dívida. Agora, nós que somos mães, né? Meu Deus, quem que vai querer que o filho da gente seja escravizado, né? Você pensa, dependendo da dívida, fica o resto da vida sendo escravo, não é verdade? É assim como aquele que deve para Deus. Aquele que vive no pecado é uma dívida que ele está aumentando, cada dia mais aumentando seu pecado perante Deus e deixando a sua dívida cada vez mais alta. Não é isso? É isso. Então a dívida, ela também simboliza as dificuldades, o pecado, a falha, né? Quanto maior ela, menos crédito você tem com Deus e menos você tem força de chegar perante Deus, menos unção você tem. E da mesma forma, a mãe ficou desesperada, né? Porque afinal de contas, imagina, hoje em dia tem marido que não fala nem o que faz para a esposa, faz dívida, faz um monte de coisa, às vezes bate alguém lá na porta para cobrar, não tá nem sabendo de nada. Imagina naquele tempo que eram tudo feito escravo, mulher não tinha, como se diz, se até hoje estão sendo uma discriminação dessa, imagina antigamente como que era. Ela ficou desesperada. E acontece que ela chegou, né? Chegou até esse homem de Deus chamado Eliseu. E ela explicou a situação para ele. E ele, ela falou, ele falou, e o que você quer que eu faça? Né? Tipo assim, eu não tenho como fazer nada, não é isso? Ele quis dizer assim, o que eu vou fazer, né? Tipo, eu não tenho como fazer nada nessa parte, né? Porque é um problema de uma dívida entre o seu marido que já morreu, seus filhos que vai ter que pagar, no que eu vou poder te ajudar, né? Isso daí é a própria bênção. Porque Eliseu era a própria bênção, né? Bênção dobrada. Aí, o que aconteceu? Ele perguntou para ela, falou, fala para mim, o que é que você tem em casa? Ela falou, eu não tenho nada, o que eu tenho lá é um titico de azeite. E só isso. Só que o azeite, naquela época, ele valia como se fosse ouro, um diamante, né? Ele tinha um preço muito alto, embora que ela tinha pouquinho, mas mesmo assim era de alto valor. E ela não lembrou também que ela tinha esse azeite para dar pro credor. Ela não lembrou que ela tinha esse azeite, porque senão ela já tinha dado, mas como era também o último, como se diz, o último alimento que ela tinha, se ela desse também ela morria. Então, tipo aquele negócio, se eu ficar o bicho come, se eu correr o bicho pega. Tem certas situações na vida da gente que é desse jeito, né? Bom, mas enfim, saiu a palavra da benção na boca do homem de Deus. E o que ele falou para ela? Então você vai fazer o seguinte, você vai, tô sentindo Deus, gente. Você vai até os seus vizinhos, vai lá, vai pegar e vai pedir para eles vasos. Fala para eles, olha, vocês podem me emprestar o vaso? Depois, né, eu pago o vaso, né? Emprestou, né, foi o que deu, porque tudo tem uma medida, né? Enfim, ela foi nos vizinhos, quem teve a bondade de fazer aquele favor, deu o vaso para ela, emprestou o vaso para ela, beleza. E você vai fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa, você vai fechar a porta da sua casa, vai deitar o azeite sobre os vasos e vai ver o que vai acontecer. Ela não duvidou de nada.
Ela não perguntou assim, mas como que vai ser isso? Eu vou pegar, mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Para que esse monte de vaso? O que eu vou fazer com esses vasos? O que vai acontecer com esse azeite? Ela não perguntou nada não, gente. Ela foi obediente. E é isso que eu quero chegar no ponto hoje. Da obediência, da unção, para se chegar no milagre. Então, o que aconteceu? Ela não falou nada para ninguém. O que ele falou para ela fazer? A primeira recomendação, depois que pegou os vasos, você entra na sua casa, você fecha a sua porta e você vai pegar o azeite e vai deitar, né? Vai colocar nos vasos. Por que ele falou para ela fechar a porta? Porque era um segredo. Se alguém soubesse que ela tinha o azeite, né? Ia lá para pegar o azeite para pagar a dívida, não é isso? Então ele falou, fecha, porque tem segredos, tem coisas na nossa vida que é segredo. É segredo entre nós e Deus. Ninguém precisa saber. Tem até obra que Deus faz na nossa vida que, dependendo, se o Senhor fazer a gente sentir de falar, a gente fala. Se ele falar para não falar, não pode falar. Por quê? Porque é segredo entre você e Deus. Tem negócios na nossa vida que o Senhor prepara, ensina para nós, que não é para nós falar para os outros. Como é que faz? Porque senão vai deixar de ser segredo e alguém pode roubar a tua benção. Então, tem coisas que são segredo entre nós e Deus, entre você e Deus, seja material, seja espiritual, seja sentimental, seja profissional, é segredo. Porque se você fala o segredo, sempre vai haver alguém para querer atrapalhar. Não vê José? José, ele tinha uma revelação, ele contava para os irmãos. Ele tinha uma outra revelação, contava para o pai e para a mãe. O pai e a mãe, o que eles faziam? Então eles guardavam para si. Mas os irmãos só incitavam a ira, a inveja, o ódio. Porque, querendo ou não, eles sabiam que o José ia sobressair em cima deles, né? Ia ser mais do que eles. Então, eles já sabiam disso e, conforme ele contou, foi só crescendo a ira. Embora que tudo foi permissão de Deus, mas sempre tem os meios de Deus fazer de uma outra maneira. Mas, por ele abrir a boca, ele teve que sofrer tudo aquilo, né? Se ele tivesse guardado segredo, ele poderia estar lá junto com o pai dele. De qualquer maneira, Deus ia permitir alguma coisa, que eles teriam que ir lá no Egito, porque os desígnios de Deus, Deus cumpre de uma forma ou de outra. Só que tem formas que é com sofrimento, tem outras que é com regozijo, né? Então o que aconteceu? Essa mulher, ela foi lá e fez isso daí, essa viúva. Conforme ela enchia, derrubava o azeite nos vasos, eles iam enchendo até a boca. E era só um pouquinho, né? Houve obra de multiplicação. Encheu-se todos os vasos. Quando ela falou assim pro filho dela, ó, pega mais um vaso, ele falou assim, ó, acabou o vaso. Acabou. Ah, acabou? Então nós vamos lá falar pro profeta que acabou o vaso. Acabou o vaso, né? E o azeite também parou. Não é assim? Por quê? Porque o milagre estava ali naquela hora, naquele dia, naquele momento, né? Quando ela chegou, Eliseu falou para ela assim, acabou os vasos? Então sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os vasos, você vai vender, né? E com a venda que você fizer, você vai pagar o que você deve e vai ainda viver do resto. Imagina como ela não ia viver do resto, gente. Essa mulher ficou rica. Porque o azeite era
o bem maior da época, o bem mais precioso da época, né? E como tem um monte de vasos, você pensa, ela deu para pagar as dívidas, ficar com os vasos, ainda pagar os vasos ainda que ela emprestou dos outros, para não ter mais dívida com ninguém, nem com aqueles vasos que foram emprestados, não é verdade? Não é verdade? E o que aconteceu? A vida dela fez uma transformação, né? Da água para o azeite, como da água para o vinho, né? Houve uma transformação na vida daquela mulher. Material, não foi assim? Porque essa era a causa e o problema dela. O problema dela era material, mas ela encontrou-se com um homem de unção e espiritual, que Deus estava com ele, Deus estava sobre ele com a unção. A unção é o poder de Deus na nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, todos nós que cremos em Deus, ele habita dentro de nós como quando Jesus Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa, a unção do Espírito Santo é outra. A unção é os dons, é o poder de Deus, é os dons das maravilhas. E como que você adquire isso? Fechando a porta. E o azeite, o que é? É aquele pouquinho de fé que nós temos dentro de nós. É aquele pouquinho, né, de oração. Aquilo, como se diz assim, o resto dos restos que está dentro de nós, né? Que a gente precisa cavucar, tem hora, para poder achar força para resistir a tudo que a gente passa no dia a dia da nossa vida, não é isso? Então foi se achada a unção, foi se achado o azeite que para aquela mulher naquele dia foi a solução da vida dela. E o azeite que está em nós, que é o Espírito Santo, é a solução na nossa vida, e que nós não podemos deixar que ele se apague, como se apagou o azeite na lamparina das 10 virgens que eram prudentes e 10 virgens loucas. Elas deixaram as lamparinas se apagarem. E, não, vende para nós. Não podemos vender, porque se vender para você vai faltar para nós. Então nós vamos ter que comprar. O que seria comprar? Orar mais, jejuar, buscar Deus, se humilhar. Para quê? Para que se aumente o azeite. Para que, aumentando o azeite, o poder de Deus aumenta, vem sobre a pessoa a unção de Jesus Cristo, que é o poder das maravilhas, o poder, entendeu? O poder de Deus, aonde muitos que olham para você não vai entender, não vai compreender mesmo. Por isso que tem que ser de porta fechada. Não tem coisa que não dá para fazer de porta aberta. Tem coisa que não dá para falar, porque as pessoas vão te chamar você de louco, de louca, né? Vai falar que você é um feiticeiro, vai falar que você é isso, vai falar que você é aquilo. Porque hoje em dia as pessoas não podem ter manifestação de Deus, né? Que já diz que é isso, que é aquilo, né? Mas ai desses que falam, né? Ai desses que falam. Primeiro, que não tem discernimento do que é as coisas de Deus. E segundo, que blasfemam contra o Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado, não é verdade? Porque o Senhor Jesus disse que aquele que cresce nele faria obras tão qual ou maiores do que ele fez. Como que as pessoas não entendem isso? Porque quando nós batizamos e quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus, que seria como homem, ele não viveu como homem aqui nessa terra, então a presença dele está em nós. Está em nós. Por isso que nós devemos andar, por isso que ele falou, tem que andar como ele andou.
Assim você vai conseguir fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Consegue? Consegue. Consegue. Consegue sim. Consegue. Então, mas para quê? Para isso tem que ter o quê? Aumentar o azeite, ter a unção do céu, para que aonde você estenda a sua mão, ou você coloque a sua mão, ou que você fale, sendo pelo Espírito Santo, tudo acontece. Porque o milagre de Deus acontece. Igual aquele homem aleijado que estava no templo, na porta do templo. Quando chegaram os discípulos, né? Pedro chegou lá e ele pediu uma esmola. O que o Pedro falou para ele? Não tenho prata nem ouro, aleluia! Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E o homem levantou. E por quê? Porque a unção de Deus entrou nele. Porque ele já tinha o Espírito Santo de Deus na figura de Jesus Cristo, gente. E a unção, porque a unção ela só vem do poder do céu. E quem dá a unção para nós é Deus. Por isso que nós temos que acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Essa mulher ficou livre disso. Então você quer ter benção na sua vida? Seja ela material, seja ela espiritual, fecha a porta do teu quarto. Entra dentro do teu quarto, fecha tudo. Porque a benção, quando você ora e é aumentado o seu azeite não é só aumentado em você não. Porque aquilo que reflete em você, reflete nos seus filhos, reflete na sua família, porque eles veem que você é uma pessoa de Deus. E por ser uma pessoa de Deus, eles ouvem, eles têm temor também. Porque o pai e a mãe é o exemplo dentro de uma casa, né? E o filho obediente, ele segue o pai e a mãe, assim como nós. Nós temos que ser filhos obedientes e fazer igual essa mulher. Ela foi obediente, ela não ficou questionando. Não, mas eu só tenho pouco azeite, imagina, esse homem tá louco. Não, eu tenho um pingo de azeite, ainda vou ter que passar vergonha ainda. Ficar pedindo coisa emprestada pros vizinhos, todo mundo sabendo que meus filhos vai ser levado de mim. Ah, eu não vou fazer isso não, imagina mesmo, imagina. Quer dizer, se fosse uma pessoa sem fé, ela pensa assim. Não vou passar vergonha não, ficar pedindo as coisas pros outros. Eu não. E outro, só tem um pingo de azeite, mas coisa da cabeça. Não, ela foi obediente. Na hora, ela acatou. Que era tudo ou nada. Não é assim? Tem hora na nossa vida que é tudo ou nada. E para vencer certas guerras, joelhinho na terra. Meditação, oração. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é assim? Então busque a Deus de toda a tua força, de todo o coração, de todo o teu entendimento, e serás abençoado tu, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, até a 4ª geração. Não é assim? E você com a unção, você com a força e o poder de Deus, não tem inimigo que pare de pé. Não passa nem no portão da sua casa. Por quê? Porque já é ordem do céu. Já é ordem do céu. Esquece. Porque aquela pessoa está ungida. Aquela pessoa está com uma unção. Não adianta ir lá. Entendeu? Então esse devocional de hoje, tá? Nós vamos fazer um propósito. Um propósito de 3 dias. 3 dias. Foi assim que Deus colocou no meu coração. 3 dias para começar de hoje. A orar a Deus às 3 horas da manhã. Coloca o despertador, se você não está acostumado, né? Você coloca o despertador, 3 horas da manhã. Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o nome do nosso propósito, tá certo? Então, faça isso, que tanto vai aumentar na sua vida o azeite material, as bênçãos, e o azeite espiritual, né? Você será próspero, você será próspera, você terá alegria na sua vida e na sua alma, porque o óleo, aleluia, o óleo da alegria te alcançará e vencerás, porque quem busca Deus, quem ora a Deus, quem fica nos pés de Deus, ele jamais deixará sozinho. Não fica confundido, não fique envergonhado. Confundido e envergonhado ficarão todos aqueles que se levantam contra ti. Por um caminho ele pode vir, mas por 7 caminhos fugirá para longe de ti. Por quê? Porque o adversário já está debaixo da planta do seu pé, assim te diz o Senhor. Então vamos fazer como o Senhor está falando para nós. Buscar a Deus, buscar em todo tempo, e o achareis. Então esse propósito vai ser para que a unção de Deus aumente na nossa vida, o azeite do céu aumente na nossa vida, e muitos vão ter a vida transformada. Aleluia. Porque tem pessoas aqui que não são muito de orar, não são muito de buscar e vivem na sequidão. Sabe o que é viver em sequidão? Viver em sequidão é aquele que não ora. Tem pessoas que não oram nem pensamento, não ora e não se prostra também perante Deus. Tem hora na nossa vida que nós temos que dedicar um momento para nós meditarmos em Deus e dobrar o nosso joelho em sinal de humilhação, para que o inimigo não nos engula vivo, gente. Porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunho e também sempre o adversário está ao nosso redor, bramando como um leão para que possa nos tragar, mas aquele que está em oração, a bandeirinha está lá hasteada. A bandeirinha está lá hasteada, ele já vê aquela bandeirinha lá balançando, ele não fica nem lá, ele já vai para outro rumo, já pega outro canto, porque não adianta, ele fala, não adianta, vou perder meu tempo, entendeu? Então, aquele que não ora, comece a orar, não busca, comece a buscar, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas busca primeiro o céu, tá certo? É como está escrito, o reino de Deus. Busca o céu primeiro na sua vida, porque você buscando o céu, todas as portas estão abertas ao seu favor, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima.